Existe um tipo de pessoa que carrega uma contradição silenciosa dentro de si. É aquela pessoa que aconselha bem, que enxerga com clareza o potencial dos outros, que oferece apoio, direção, incentivo, equilíbrio. E quase sempre sabe exatamente o que alguém precisa ouvir para não desistir. É a pessoa que ajuda o amigo a sair de um relacionamento destrutivo, que motiva o irmão a estudar, que inspira um colega a empreender, que acalma a mãe, que fortalece o parceiro, que levanta quem está em crise e, ironicamente, quando chega a sua vez de olhar para a própria vida, tudo parece emperrado. Os outros avançam, casam, prosperam, constroem, viajam, conquistam independência, amadurecem. E ela continua ali, sentindo que tem uma mente brilhante para a vida alheia, mas uma incapacidade quase humilhante de organizar a própria existência. Muitas vezes ainda mora na casa dos pais, adia planos, começa e não termina, sonha muito, entende tudo, mas não se move com consistência. E o mais doloroso é que ninguém entende, porque por fora ela parece lúcida, forte, inteligente e até madura demais para estar tão atrasada. Se você já sentiu isso, existe uma grande chance de estar vivendo uma armadilha psicológica muito mais profunda do que preguiça, azar ou falta de talento. O problema não é que você não sabe o que fazer. O problema é que você foi condicionado a funcionar melhor para o mundo do que para si mesmo. Você aprendeu a ser útil antes de aprender a ser inteiro. Você desenvolveu sensibilidade para ler dores, necessidades e potenciais externos, mas talvez nunca tenha sido ensinado a reconhecer as próprias necessidades com a mesma legitimidade. E isso cria um paradoxo cruel. Você se torna excelente em melhorar a vida de todo mundo, enquanto a sua própria vida se torna o lugar mais negligenciado da casa. A psicologia por trás disso começa muitas vezes na infância ou na adolescência. Há pessoas que cresceram sendo valorizadas não por quem eram, mas pelo que ofereciam emocionalmente ao ambiente. Era uma criança madura, a que não dava trabalho, a que entendia os problemas dos pais, a que servia de apoio e escutava, a que media conflitos, a que era elogiada por ser compreensiva, controlada e responsável. Com o tempo, essa pessoa aprende algo perigoso sem perceber. Seu valor está em sustentar os outros. Seu lugar no mundo está em ser necessária. Seu amor, sua aceitação e sua identidade passam a depender da utilidade emocional que ela oferece. E aqui começa o colapso silencioso, porque quem vive para regular o ambiente ao redor quase nunca desenvolve o hábito de construir um centro interno. Esse tipo de pessoa costuma ser muito autoconsciente, mas pouco autoeficaz. Ela pensa profundamente sobre si mesma, mas não consegue transformar essa consciência em ação. Ela entende os próprios padrões, identifica seus bloqueios, reconhece as raízes das suas dores, mas isso não se traduz em mudança concreta. E por que isso acontece? Porque insight não é reprogramação. Entender a mente não significa ter treinado um novo comportamento. A pessoa vira especialista em análise, mas continua analfabeta em execução. Ela pensa, reflete, revisa, interpreta, se observa, cria teorias sobre si mesma, mas quando chega a hora de agir, trava. E essa trava não é aleatória. Ela nasce do medo de abandonar a identidade antiga. Quando você passa anos sendo aquele que salva, acolhe, explica e fortalece, sua própria fragilidade vira algo quase proibido. Crescer de verdade exige sair da função psicológica que o mundo te deu. Exige deixar de ser apenas o suporte dos outros para se tornar protagonista da própria história. Só que isso assusta, porque ser protagonista significa correr risco de decepcionar expectativas, colocar limites, desagradar, priorizar-se, ser mal interpretado e, principalmente, assumir responsabilidade radical pela própria vida. Muita gente prefere sofrer na estagnação conhecida do que enfrentar o desconforto da transformação. Não porque gosta de sofrer, mas porque o cérebro prefere a dor familiar ao desconhecido que ameaça a identidade. Existe também um mecanismo chamado compensação emocional. Ajudar os outros faz você sentir utilidade, importância e valor. Cada conselho que funciona, cada pessoa que melhora, cada vida que avança com a sua ajuda, gera uma recompensa emocional instantânea. Você sente que tem impacto, que não é inútil, que tem algum propósito. O problema é que essa recompensa pode virar um substituto da sua própria evolução. Você se satisfaz parcialmente em ver os outros crescerem, porque isso mascara a dor de não estar crescendo. É como assistir a vida acontecer pela janela e tentar convencer a si mesmo de que participar indiretamente já é suficiente. Mas não é. No fundo, existe uma tristeza que não passa, um cansaço difícil de explicar, um ressentimento silencioso quando você vê alguém voando com as ferramentas que você entregou, enquanto você continua no mesmo chão. Essa dor se intensifica quando a comparação entra em cena. Você olha ao redor
e vê pessoas menos conscientes, menos sensíveis, menos preparadas, intelectualmente avançando mais rápido do que você. Isso machuca porque bagunça sua lógica interna. Você pensa, como pode alguém com menos profundidade estar vivendo melhor do que eu? E a resposta é dura, mas libertadora, porque profundidade sem movimento não constrói vida. Clareza sem ação não gera resultado. Sensibilidade sem direção vira peso. Inteligência emocional usada apenas para os outros se transforma em autoabandono sofisticado. O mundo não recompensa só quem entende. O mundo responde a quem se posiciona, repete, insiste, erra, ajusta e continua. Outra peça importante dessa psicologia é a idealização. Pessoas muito reflexivas tendem a imaginar uma versão grandiosa da própria vida. Elas pensam em propósito, autenticidade, liberdade, impacto, sentido. Querem fazer algo grande, coerente, profundo e significativo. Isso parece bonito, mas pode virar uma prisão, porque quando você idealiza demais a vida que quer, qualquer passo pequeno parece indigno. Qualquer começo simples parece pobre demais para quem tem uma visão tão intensa do que poderia ser. Então você posterga. Você espera um momento ideal, a clareza total, a coragem completa, a energia perfeita. E enquanto espera, a vida passa. O problema não é falta de potencial. O problema é excesso de fantasia e escassez de aterramento. Morar com os pais? Nesse contexto, muitas vezes não é apenas uma questão financeira, em muitos casos, isso simboliza uma extensão de um estado psicológico de não separação. O corpo cresceu, a mente amadureceu em certos aspectos, mas a identidade ainda não assumiu o corte necessário com o passado. Permanecer no mesmo espaço, nos mesmos hábitos, nas mesmas dinâmicas e nos mesmos papéis, pode manter viva uma versão antiga de você, e não se trata de demonizar o fato de morar com os pais, porque cada história tem suas circunstâncias. A questão é outra. Você está ali por estratégia temporária ou por uma paralisia emocional disfarçada de prudência? Você está construindo uma ponte para a autonomia ou usando o conforto como anestesia para não enfrentar o próprio salto? A boa notícia é que isso tem solução. E a solução começa com uma verdade que talvez ninguém tenha te dito com firmeza. Você não precisa parar de ajudar os outros, mas precisa parar de se abandonar para fazer isso. Sua capacidade de cuidar não é o problema. O problema é quando ela substitui o compromisso com a sua própria evolução. Reprogramar a mente, nesse caso, não significa virar egoísta, frio ou indiferente. Significa reorganizar a hierarquia da sua energia. Significa entender que a sua vida não pode ser o último projeto da sua lista. O primeiro passo da reprogramação é romper a identificação com o papel de salvador. Você não é apenas quem orienta. Você não é apenas quem sustenta. Você não é apenas quem entende. Enquanto sua identidade estiver presa à função de ser o forte, o lúcido e o disponível, você continuará sabotando situações em que precisaria ser iniciante, vulnerável, focado e autocentrado. Você precisa se permitir entrar na própria vida como um aprendiz. Isso fere o ego, porque talvez você seja brilhante para interpretar a dor humana, mas ainda seja desorganizado para pagar contas. Manter rotina, criar disciplina, terminar projetos e sustentar metas. E tudo bem, o adulto que muda de vida não é o que parece mais sábio, é o que aceita recomeçar sem romantizar o próprio potencial. O segundo passo é trocar a autocompreensão pela autoestrutura. Você já se entendeu demais, agora precisa se estruturar. Isso significa parar de perguntar todos os dias quem você é, qual sua missão cósmica e por que você trava tanto. E começar a perguntar o que você vai fazer hoje entre 8 da manhã e 8 da noite, para sair do lugar. Sua mente pode amar a profundidade, mas sua vida muda na repetição concreta. A reprogramação real acontece quando você ensina seu sistema nervoso a confiar em pequenas provas de consistência. Acordar no horário, cumprir uma meta simples, terminar o que começou, reduzir promessas e aumentar entregas. Sair do campo abstrato e entrar na mecânica da realidade. O terceiro passo é suportar o luto da pessoa que você achava que seria. Muita estagnação vem da incapacidade de aceitar que o tempo passou, que escolhas foram adiadas, que oportunidades não foram agarradas, e que talvez sua vida não esteja no ponto em que você imaginou. Enquanto você lutar contra essa verdade, continuará preso a uma versão idealizada de si mesmo e sentindo vergonha da vida real que tem hoje. Mas a virada acontece quando você olha para sua realidade sem teatralidade. Sim, você está atrasado em algumas áreas. Sim, dói ver os outros avançando. Sim, talvez você tenha se escondido atrás da inteligência, da sensibilidade ou da função de ajudar, e ainda assim, sua vida não acabou. Você não precisa se punir.
Precisa se reposicionar. O quarto passo é aprender a frustrar os outros para não continuar destruindo a si mesmo. Isso é central. Muitas pessoas estagnadas são cronicamente acessíveis. Estão sempre disponíveis, sempre respondendo, sempre acorrendo, sempre entrando no problema de alguém. Elas oferecem ao mundo a energia que deveriam investir na própria reorganização. Reprogramar-se exige limite. Exige dizer não. Exige não resolver tudo. Exige aceitar que algumas pessoas vão estranhar a sua mudança, porque estavam acostumadas a acessar você sem barreiras. Toda vez que você coloca sua vida em primeiro plano, alguém pode chamar isso de egoísmo, mas, na verdade, é maturidade. O quinto passo é mudar a narrativa que você conta sobre si mesmo. Talvez hoje você se veja como alguém atrasado, quebrado, potencial desperdiçado, caso perdido, promessa não cumprida, só que o cérebro acredita nas histórias repetidas. Se todos os dias você reforça a imagem de alguém fracassado, sua mente continuará agindo em coerência com isso. Reprogramação filosófica é justamente perceber que pensamento repetido vira identidade, identidade vira comportamento, e comportamento vira destino. Você precisa começar a se narrar de outro modo. Não como quem já venceu tudo, mas como quem entrou definitivamente no processo de se tornar alguém confiável para si mesmo. E aqui está a chave mais importante. Sua virada não vai começar no dia em que você se sentir pronto. Vai começar no dia em que você parar de exigir prontidão para agir. A maioria das pessoas que transformou a vida não fez isso depois de resolver todos os conflitos internos. Elas fizeram isso ainda com medo, ainda confusas, ainda imperfeitas, mas comprometidas. O movimento cura coisas que a introspecção sozinha nunca vai curar. A ação reorganiza a autoestima. A disciplina reconstrói a identidade. O cumprimento de pequenas metas ensina ao cérebro que uma nova fase começou. Então talvez hoje você precise tomar uma decisão silenciosa, mas definitiva, parar de ser apenas espectador do crescimento alheio. Parar de terceirizar sua potência em conselhos que funcionam para todo mundo, menos para você. Parar de usar a própria consciência como desculpa sofisticada para a imobilidade, porque no fundo você sabe, não é que sua vida esteja fracassada por falta de capacidade. Ela está atrasada porque você ainda não colocou sua energia a serviço de si mesmo com a mesma devoção com que a oferece aos outros. Você não nasceu para ser apenas o bastidor da vitória alheia. Você não nasceu para ser o ponto de apoio de todo mundo e o ponto cego de si mesmo. Você não nasceu para ver os outros florescerem a partir das sementes que você entrega, enquanto a sua própria terra continua seca. Chegou a hora de inverter essa lógica. Chegou a hora de usar a sua consciência para construir, sua sensibilidade para se guiar, sua inteligência para executar e sua dor como combustível de recomeço. Sua história pode mudar, mas só vai mudar quando você aceitar que ninguém virá viver a sua vida por você. E se esse vídeo falou com você de um jeito incômodo, profundo e verdadeiro, é porque talvez a sua mente já tenha entendido o que o seu medo ainda tenta adiar. A mudança não depende de mágica, depende de reprogramação. Depende de repetição. Depende de coragem prática. Depende de sair do personagem que sustenta o mundo e entrar no ser humano que finalmente decide se sustentar também. Segue a reprogramação filosófica, porque aqui você não recebe só motivação passageira. Aqui você aprende a desmontar as estruturas mentais que te sabotam, reconstruir sua identidade e evoluir como pessoa de forma real. Se você quer mudar sua cabeça para mudar sua vida, esse é o seu lugar.